Então, esse texto de hoje trouxe-me essa questão para dividir com os irmãos. Por quê? Os filhos de Jacó chegam para ele falando que José está vivo e que José está mandando ele voltar para o Egito, para eles irem para o Egito. E agora o tal do Jacó, rapaz, tem que tomar uma decisão. Ele vai para o Egito ou não vai para o Egito? Lembrando de uma coisa, quem está lá no Egito é o seu filho preferido, que está há pelo menos 20 anos sem vê-lo e pensando que ele está morto. Emocionalmente, a gente viu na semana passada, olha o que ele diz no versículo 28 do capítulo 45, ele diz assim, ó: basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes mesmo que eu morra. Mas será que é da vontade de Deus ele encontrar José? Então, eu quero falar algumas coisas. Primeiro, o que é que nós precisamos fazer quando precisamos tomar uma decisão que nós queremos acertar e que precisa ser conforme a vontade do Senhor? E a primeira atitude que nós precisamos ter é muito simples: buscar ao Senhor. Olha o versículo 1. O versículo 1 já diz o quê? Partiu. Esse verbo traz uma iniciativa de Jacó em sair daquele lugar, que aquele lugar era a cidade onde ele estava. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía. Lembrando que José mandou ele vir somente com gente, não era para trazer coisa. A proposta de Faraó era: não precisa trazer nada, porque eu darei o melhor dessa terra para vocês. Mas olha o que é que Jacó faz: ele sai, ele parte, ele toma a iniciativa de ir embora, só que ele vai embora com tudo o que ele possuía. O que é que Jacó está querendo dizer? Olha, eu não vou botar tudo o que eu tenho na mão de Faraó. Imagina eu acreditar no Faraó. Que tipo de provisão eu vou ter? Eu prefiro acreditar no meu Deus, que me deu essas coisas e que vai me prover. Ele leva consigo todas essas coisas, tudo o que ele possuía. E ele vai a um lugar chamado Berseba. Onde é Berseba? Berseba fica no sul de Israel, praticamente na fronteira com o Egito. Quando ele chega em Berseba, ele busca ao Senhor. Mas espera aí que tem uma informação muito importante aqui que a gente não pode deixar de falar. Berseba é um lugar importantíssimo para duas pessoas: o pai de Jacó e o avô de Jacó. Lugares onde eles cultuaram ao Senhor e fizeram um altar ao Senhor. Lá o texto diz que Abraão, em Gênesis capítulo 21, mostra ele nesse mesmo lugar, Isaac no capítulo 26 nesse mesmo lugar, mas em nenhum momento na história de Jacó tem um momento com Deus nesse lugar. Então Jacó sai da sua cidade, provavelmente ele estava em Hebrom, ele sai de Hebrom, chega em Berseba, e quando ele chega em Berseba, olha o que é que ele faz: ele oferece sacrifícios ao Deus de seu pai. Ele toma a iniciativa de falar o seguinte: olha, eu estou tomado pelo desejo e pela emoção de reencontrar o meu filho. As promessas do Egito parecem muito interessantes, mas ele para e diz bem assim: o que será que o Deus do meu pai, pensa do que eu estou fazendo? Será que está certo? Jacó tinha em sua memória uma história muito importante que nós vimos aqui na escola dominical no ano passado, que é a história do chamado de Abraão em Gênesis capítulo 12. Deus chama Abraão, e ele vai, ele parte, só que logo em seguida do capítulo 12, ele vai para um lugar. O nome desse lugar? Para o Egito. O mesmo lugar que agora
José está chamando o seu pai para ir. E quando ele chega no Egito, Deus reprova a ida dele para o Egito, porque não era proposta de Deus eles irem para o Egito. Então ele fica com medo. Então ele busca ao Senhor. Simples. Ele ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Irmãos, hoje nós não temos mais a necessidade de matar um bicho, de fazer um sacrifício, porque o sacrifício já foi feito por Cristo na cruz. O que temos agora é buscar a Deus através do sangue sacrificial de Cristo Jesus. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, o seu sangue abre uma passagem, onde agora nós temos livre acesso ao Pai. Portanto, devemos buscar o Senhor nesses momentos em que precisamos decidir coisas sobre a nossa vida. Percebam que Jacó, mesmo dominado pela emoção, mesmo dominado pelos benefícios de ir para lá, você terá tudo de bom que tem nessa terra. Ele para e fala bem assim: será que Deus quer mesmo que eu faça isso? Ele busca ao Senhor. Segunda coisa que nós precisamos fazer quando nós queremos saber a vontade de Deus para nós, é simples também. Eu não estou falando nada novo hoje, graças a Deus. Ouvir ao Senhor. Então, primeiro eu busco ao Senhor, segundo eu ouço ao Senhor. Olha o que diz o versículo 2. Falou Deus a Israel em visões. E aqui eu quero colocar uma diferença entre Jacó e José. Visões, caracteristicamente, só apontava para os 3 grandes patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Lembra que José é muito famoso porque ele interpretava o quê? Sonhos. Exatamente. Por que Jacó tem visão e José tem sonho? Porque Deus vai mudando a forma como ele se comunica, como ele fala e como ele se revela com o seu povo. Como que ele fala e se revela conosco hoje? Através da sua palavra. Imagina se hoje nós acreditássemos em sonhos como método revelacional de Deus para nós. Esses dias, irmão, eu sonhei que a Priscila me deixava. Acordei desesperado. Olhei para o lado, vi ela na cama, eu falei, glória a Deus. Era um sonho. Ela não me deixou. Imagina agora eu ter que passar o dia todinho tentando interpretar esse sonho. O que será? Por que eu tive esse sonho? Não vai. Nós temos a revelação plena na Bíblia, na palavra de Deus. Então, ele falou Deus e teve visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Vocês lembram de uma outra história que foi assim também? Samuel, Samuel. Irmãos, só vai se repetindo, só vai se repetindo. Jacó, Jacó. E olha como Jacó responde: eis-me aqui. E como é que Samuel responde? Eis-me aqui. Eis-me aqui por quê? Porque ele está diante de um Deus poderoso. Ele não está diante de qualquer coisa. Quando minha mãe fala, Caio, Caio, eu olho para ela e digo o quê? Senhora, eu não tenho coragem de falar você. Eu não estou diante de qualquer pessoa. Estou diante da minha mãe. Inclusive, daqui 2 semanas. 2 semanas? 2 semanas, Dia das Mães? 2 semanas tem Dia das Mães. E minha mãe vai estar aqui. E eu vou ter que comprar um presente para ela, porque ano passado eu já não dei. Então, esse ano, eu vou ter que dar. Isso mostra hierarquia, isso mostra com quem que Jacó está falando. E ele disse, eis-me aqui. E olha o que é que Deus responde para ele no versículo 3. Eu sou Deus. Você não está falando com qualquer um, não. Você está falando com Deus. Deus de quem? O Deus de teu pai. Só que eu quero trazer uma coisa aqui muito importante para a gente.
Essa expressão não é colocada aqui à toa. Para falar bem a verdade, na Bíblia não existe nada casual. Não existe casual. As coisas são propositais. A palavra de Deus é proposital. Ela tem um foco. E qual que é o foco em falar dessa maneira? Simples. O que Deus está dizendo é, olha o seguinte, Jacó, você está falando com o Deus de Abraão, você está falando com o Deus de Jacó, ou com o Deus de, esqueci o nome dele agora, Isaac, mas agora você está falando com o Deus de Jacó. Entendeu? É muito comum, essas crianças abençoadas, está vendo como é gostoso ouvir o choro das crianças? Eu quero passar o Edmilson, falei semana passada, tem que passar. O Edmilson falou que a gente tem que fazer uma festa dessas crianças, tudo que nasceram de uma vez. Eu gostei da ideia, Edmilson. Vamos. Irmãos, é muito comum nós, no meu caso, por exemplo, que cresceu em ambiente de igreja, muito comum a gente viver nesse círculo de domingo de manhã, domingo de noite, reunião de oração, estudo bíblico, e aí tem outras atividades, e comungar, e dividir a vida com os irmãos da igreja. Isso é nossa vida. Mas espera aí, a gente vive assim por quê? Porque eu tenho um pacto com esse Deus, ou porque esse é o Deus do meu pai? Deus está falando bem assim, Jacó, eu não sou somente o Deus do teu pai, eu sou o teu Deus. Agora eu estou no lugar onde eu me revelei a Abraão, no lugar onde eu me revelei a Isaac, e agora nós estamos aqui porque eu estou falando para você bem assim, eu também estou com você. Deus de teu pai. E a resposta para Jacó é simples: não temas descer para o Egito. Não temas descer para lá, porque lá eu farei de ti uma grande nação. E aqui eu quero trazer uma coisa importante para a gente. Tem muita gente que entende o seguinte, de que Deus fez várias alianças na Bíblia, e algumas pessoas entendem que elas são separadas, que elas não têm relação nenhuma. Por isso que tem gente que entende o seguinte, que só vale o Novo Testamento. Por isso que tem gente que entende de que o Novo Testamento e o Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, são totalmente divididos. A gente não entende assim. Nós conseguimos ver Cristo no Antigo Testamento, graça no Antigo Testamento, salvação no Antigo Testamento. Por quê? Porque a aliança, ela vai passando. Percebam que essa proposta de grande nação não nasce em Jacó, não nasce em Isaac, mas nasce em quem? Em Abraão. E termina aí? Não. Continua em José e continua durante todo o caminho até formar uma nova nação. E ele reitera a mesma proposta de aliança, ele reitera a mesma missão para Jacó e fala bem assim, olha, não temas, porque eu, na minha soberania, escolhi o Egito para que de lá eu faça uma grande nação. O verso 4 diz o seguinte, que Deus diz, eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir, certamente. Simples. Deus chega para Jacó e fala assim, Jacó, vai para o Egito, porque eu estou contigo, eu tenho um propósito muito maior do que o seu, que é de fazer uma grande nação, isso parte de você, e essa grande nação sempre estará comigo. Então vai para o Egito. Mas espera aí que tem uma informação importante aqui.
vai para o Egito, mas fica no Egito? Volta, eu estarei na ida e estarei na volta. E aqui eu quero dizer uma outra coisa sobre leitura bíblica, interpretação do texto divino, que é o seguinte: nunca se lê, irmãos, um texto isoladamente. Nunca se lê um texto isoladamente. Como que eu consigo entender que eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir, se eu não entender qual que é o próximo livro da Bíblia? Depois de Gênesis é o livro de Êxodo. Do que Deus está falando para Jacó? Se preocupa não, que essa grande nação vai voltar para a terra prometida. Essa é a proposta de Deus. E ele diz mais: a mão de José fechará os teus olhos. Em regra geral, isso é uma forma bonita de falar que ele vai morrer, né? É uma forma bonita de falar que ele vai morrer. Só que tem um ponto muito importante aqui. O ponto é que era uma honra, era uma grande honra, quando o pai escolhia um filho para que ele estivesse naqueles últimos momentos de morte. Era uma grande honra. Eu sinceramente não sei se isso é muito bom, não. O Edmilson tem medo de morrer, gente? Vocês não têm noção. O Edmilson falou que no velório dele ele não quer nem que faça aqui, porque quando os filhos dele chegarem, não lembrar que o pai dele estava aqui. Ele está dizendo bem assim, olha, a promessa de Deus é: você vai encontrar o seu filho, você vai viver e conviver com o seu filho, até você morrer. Então, filho, desce, vai. Então, primeira atitude que nós precisamos ter para buscar o Senhor, para saber a vontade do Senhor, é primeiro buscá-lo, segundo ouvi-lo, e terceiro, confiar no Senhor. Meio simples isso, né? Olha o verso 5 até o verso 27. Então se levantou Jacó, se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai e seus filhinhos, e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã, e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. Ele partiu. E agora, irmãos, nós temos uma lista de nomes. E quando chega nessa parte, a gente pula, né? Quando chega nessa parte, vamos lá, todo mundo começa o ano animado. Eu vou ler a Bíblia, aí começa Gênesis, só história gostosa de ler. Êxodo, mais ainda, que para mim Êxodo é o texto mais bonito que tem na Bíblia. Aí começa a complicar, porque aí vem números, aí vem um monte de nome, aí daqui a pouco vem Levítico, que vai falando sobre o templo, e a gente não... Aí se perdeu todo. Quando chega em Deuteronômio, já desanimou. Mas a genealogia é muito importante. Muito importante. Aqui, os nomes estão dispostos de acordo com as 4 mulheres de Jacó. E seus filhos foram colocando lá. Aqui a gente tem um problema muito grande, porque quando você vê aí no versículo 26, se você olhar direitinho aí no versículo 26, está dizendo bem assim: todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, fora as mulheres do filho de Jacó, todas eram 66 pessoas. Mas olha o 27. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Vou complicar ainda mais. A gente apareceu 66, agora 70, né?
Lá em Atos, lá em Estevão, Atos capítulo 7, diz que são 75. E agora? Como é que a gente resolve essa situação? O pastor Augusto Nicodemos, ele diz que na verdade houve um arredondamento. Pode ser. 70 era um número muito importante no discurso de Israel, na tradição israelita. Mas se nós contarmos, nós vamos ver 66. 66 para 70, faltam 4, né? Jacó, José e seus 2 filhos que nasceram no Egito. Nós temos agora 70. Se nós contarmos as filhas, nós temos 75. Resumindo, está todo mundo certo, só depende da forma como foi escolhido ali para contar. Mas eu quero que a gente traga para o nosso coração uma coisa: foram 70. É mais importante para a gente a proposta dos 70 por causa da numerologia hebraica. Mas por quê? E eu sempre faço essa pergunta, né? Por que que dentro dessa história tão magnífica, onde Jacó busca o Senhor, nesse lugar tão importante para a descendência de Deus, como que Deus, irmãos, Deus falar com alguém, rapaz, sabe quando é que Deus vai falar de novo agora com alguém? Com Moisés, daqui 430 anos, que Deus fala de novo, 430 anos depois. Como é que nessa história todinha Deus vai e coloca no meio uma genealogia que é para eu pular a história? Tem uma coisa importante aqui, que é a seguinte: Deus precisava mostrar para Jacó que ele ia junto, que a bênção dele ia estar com Jacó. Como que Jacó ia acreditar? Vamos lá? A promessa de Deus para Abraão, qual que era? Farei de ti uma grande nação. Quantos filhos teve Abraão? Um filho da aliança. Qual o nome dele? Isaac. Agora a proposta vem para Isaac. Quantos filhos tem Isaac? 2 filhos. Agora a proposta vem para Jacó. Quantos Jacó tem? 4. Ou 2 com a sua esposa preferida. E aí, Jacó está arrumando as malinhas para ir embora, e ele tem que contar quantos ele tem que colocar dentro do carro. Quando ele vai contar quantos tem dentro do carro, ele conta quantos? 70. Rapaz, Deus abençoe esse povo, hein? Filhos são bênçãos do Senhor. Não tinha naquela época nada mais fascinante do que uma grande descendência. Infelizmente, hoje em dia a gente tem perdido isso, tá, irmãos? Por causa de dinheiro, por causa de manter padrão de vida. Eu estou falando isso, mas meu pecado. É meu pecado mesmo, eu falo tranquilamente isso. Esses dias eu estava conversando com um casal que nós estamos conversando, chamando-os para a igreja. E eu falei para ele bem assim: cara, no final da vida, a gente só fica com 3 coisas. 3 coisas. Os filhos que a gente tem, o trabalho que Deus nos deu para abençoar os outros, porque tem gente achando que trabalha para ele mesmo. Não, nunca foi. E terceiro, a igreja que a gente congrega. É só isso, irmão. Sabe de onde eu tirei isso? Lá de Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus mandou o quê? Fazer menino, trabalhar e cultuar a Deus. Foi isso que ele mandou. Quando Jacó está contando, ele olha os 70, meu irmão, é Deus mostrando para ele bem assim: vai, que eu estou contigo, meu querido. Pode ir.
olha o tanto de bênção que você tem, 70. Não duvide daquilo que eu tenho para você, porque olha o que eu já fiz contigo. Eu te dei 70 bênçãos e nunca faltou nada para vocês. Não se preocupa não, porque lá no Egito, lá é que não vai faltar mesmo. Vamos lembrar agora, depois de 400 anos, quantos são ali no Egito? 2 milhões de homens. Era tanta gente que Faraó ouve os seus conselheiros e eles dizem bem assim: meu querido, esse povo aí, 2 milhões aqui dentro da nossa terra, vai tomar conta da gente. Cuidado. Se a gente parar para pensar, político faz isso hoje, tá? Tem político contando 30% de votos dos evangélicos por aí. Tem gente que diz que 2018 foi assim. Não é novo. Mas a bênção do Senhor foi se multiplicando. A fecundação foi aparecendo. E agora José tem 70 pessoas para levar para o Egito como símbolo e forma de que Deus iria cuidar dele naquele período. Então vamos para as aplicações. Primeira aplicação, irmãos. Nesses momentos de decisões que nós precisamos ter na vida, e que eu espero que não seja só eu, né? Espero que vocês também tenham esses momentos. Primeiro, busque ao Senhor, mas busque no lugar certo. Jacó foi para o lugar certo buscar o Senhor. E onde é o lugar certo de buscar o Senhor? Na sua palavra. É ali. A revelação está dada, está mostrada. Você quer saber qual que é a vontade de Deus? Utilize-se da palavra de Deus. Está lá. Ah, mas lá não está dizendo tal coisa específica. Irmãos, e a sabedoria vem da onde, irmão? Para você decidir? Da palavra. De onde jorra rios de conhecimento e de sabedoria? Da palavra. A dificuldade nossa é que a gente não conhece a palavra. Por isso que a gente duvida. Segunda aplicação para o nosso coração é o seguinte: o fato de Jacó agora ter a certeza que Deus está com ele, não significa que não vai ter problemas. Cena dos próximos capítulos. Cena dos próximos capítulos. Mas você acha que foi fácil? Não é fácil. Tem muita gente que acha da seguinte maneira: não, eu entendi que é da vontade de Deus. Na primeira dificuldade, será? Acho que eu entendi errado. Que é isso, irmão? Que é isso? Nada que é da vontade de Deus é fácil, não. É difícil. É só você ver casamento. Você vê algum casamento fácil? Não. A presença de Deus é muito importante, fortalece nosso coração. Entretanto, não tira dificuldades, empecilhos e luta da nossa vida, não. É assim mesmo. Infelizmente, por causa do pecado, agora a gente tem que suar para ter o pão de cada dia. É assim mesmo. Mas não desanimem. Terceira aplicação e última. Busque ao Senhor em todas as decisões que vocês precisam tomar na vida de vocês. Não sejam prepotentes em achar que vocês sabem o que é melhor para vocês, porque vocês não sabem. Não sabem. E um grande exemplo para a gente é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando tomado de agonia no Getsêmani, ele faz o quê? Busca ao Senhor, ouve ao Senhor
e confia no Senhor. Ele ainda pede, se possível, afasta de mim esse cálice. Olha a dificuldade no meio da decisão. Deus tirou o cálice, mas qual que era a vontade de Deus? A sua morte, porque era dela que precederia toda a nossa salvação. Procederia. Agora, sabe por que nós devemos buscar o Senhor? E eu quero dar 2 motivos. Primeiro, para que nós vivamos dentro da vontade de Deus. Esse é o nosso objetivo. Viver de acordo com a vontade de Deus. E o segundo motivo que nós devemos buscar o Senhor, sabe qual é? Viver na presença de Deus. Eu costumo dizer o seguinte: eu tinha muito medo, o meu maior medo na minha vida era casar. Irmãos, quando falava em casamento, eu me arrepiava todo. Porque o meu pai falava uma coisa para mim: meu filho, nessa vida, você pode errar em tudo. Você só não pode errar com quem você vai casar. Aí minha mãe, para complementar a sabedoria do meu pai, disse o seguinte: meu filho, a Bíblia diz que tem uma pedra. Então entenda que a esposa ela é como uma pedra, que você vai tropeçar. Agora, se você vai tropeçar, você tem que escolher uma pedra, ou que vai te jogar para frente, ou que vai te derrubar. Portanto, escolha uma que vai jogar você para frente. Resumindo, a minha mãe está dizendo bem assim: meu filho, case com uma mulher crente, porque mulher crente, sábia é a mulher que edifica o seu lar. Era assim. E eu morria de medo, porque ainda mais na minha profissão, né? Ainda mais na minha profissão. Aí, tinha muito medo mesmo. Só que eu entendi uma coisa: de que Deus era comigo. Deus era comigo. E que se eu seguisse aquilo que a palavra de Deus propunha, e escolhesse a mulher de acordo com aquilo que a palavra de Deus propunha, eu seria abençoado. Eu entendi dessa forma. Só que, Deura, escuta essa, Deura. No dia que eu fui lá no cartório assinar, meu coração, o medo veio, tomou conta do meu coração. Naquela hora não dava mais para fugir, né? Porque dentro do carro estava minha mulher. Não tinha mais como. E eu me lembro de eu dirigindo, eu orei ao Senhor e falei: Senhor, é o seguinte, eu tenho medo, muito medo, mas muito medo mesmo. Só que eu tenho certeza que eu escolhi minha esposa de acordo com a tua palavra. E olha, se tem uma coisa que me empurra para frente, essa minha mulher. Essa minha mulher. Então, irmãos, busquem a presença de Deus. Busquem a palavra de Deus. Busquem orar. Se encham do Espírito Santo. Porque quanto mais a gente se encher do Espírito Santo, menos o medo toma conta do nosso coração, e mais a gente tem coragem para ter a confiança de fazer o que Deus manda a gente fazer. Pareceu meio simples o que eu estou falando, né? Mas lembra de Jacó? Imagina passar 20 anos longe do seu filho. Imagina ouvir bem assim, que a gente gosta muito, né?
Ó, lá vocês vão comer da melhor, do que a terra pode produzir, olha. E ele parar e falar bem assim, mas será que o meu Deus quer isso mesmo de mim? Para, irmãos, essa semana. Para. Sai dessa correria que está a tua vida. Para um pouco. Para um pouco para ouvir o que Deus tem para dizer para você. Deus está falando. Só que a gente não quer ouvir. Ouçam. Ouçam. Então, busque ao Senhor. Ouça ao Senhor. E tenha fé de que o Senhor é contigo. Não tem erro, não. E eu quero terminar a mensagem de hoje e peço para você abrir a sua Bíblia no Salmo 121. Salmo 121. Eu não sei como está a tua demanda na tua vida, mas olha o que é que o Salmo 121 diz. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Está aí você que tem que tomar uma decisão essa semana, na sua vida. Olha o que é que o salmista diz. O meu socorro vem do Senhor. De que Senhor, irmãos? Que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme quem o guarda de... Você lembra aí no texto que acabamos de ler lá em Salmo 46, que Deus, quando vai falar com Jacó, ele não chama Jacó, ele chama o quê? Israel. Olha aqui, o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Vocês lembram de uma outra passagem na Bíblia que mostra um povo de mais ou menos 2 milhões de pessoas. Quando estava andando de dia no deserto, o que é que tinha? Uma nuvem fazendo o quê? Sombra. Quando de noite no deserto está frio, o que é que tinha? Fogo para... Opa, espera aí que a gente está. Verso 7. O Senhor te guardará de todo o mal. E olha o que é que ele diz agora, do que ele guarda? A tua alma. Essa alma mesmo que está turbulenta. Essa alma que está ansiosa, essa alma que está em dúvida, Ele guarda. E Ele termina dizendo que o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Confia no Senhor, e o mais Ele fará. Palavra de Deus para nós nessa noite. Confia no Senhor, e o mais Ele fará. Vá em paz, que amanhã você tem decisão para tomar, você tem rumo para seguir, e vá em paz, porque no dia que você buscar o socorro, o teu socorro vem de onde? Do alto, lá mesmo. Que Deus acalente nossa alma, que nós busquemos ao Senhor, ouçamos ao Senhor, e por último, fé para dar o passo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, coloque suas demandas de vida diante do Senhor. Coloque aí, você que está com dificuldade na sua família, ore. Você que está aí precisando dar um rumo profissional na sua vida, ore ao Senhor. Peça clareza do Senhor. Você que, hoje é dia 28 de abril, as contas chegaram e não tem dinheiro para pagar. Clama ao Senhor. Esse é o momento
de nós orarmos ao Senhor. Pai bendito, nós sabemos, Deus, que nós somos infiéis. Porque, infelizmente, nós buscamos várias coisas antes do Senhor. Nós só buscamos ao Senhor quando a nossa mão não tem mais força para fazer as coisas. Aí a gente clama a Ti. Porque aí a gente lembra que o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó também é o nosso Deus. É o Deus que nos cura, é o Deus que nos limpa, é o Deus que nos dá sabedoria. Nós estamos diante do Senhor com o coração preocupado, ansioso, atormentado. Atormentado porque nós percebemos que por nós mesmos a gente não conseguiu resolver nossos problemas. E aí nós viemos diante do Senhor. Muito obrigado, porque através da Tua palavra o Senhor nos lembrou onde devemos ir no momento do socorro. Mas também, Deus, limpa o nosso coração, para que nós possamos ouvir a Ti. Porque às vezes a gente ouve a Ti, mas a gente fica querendo dar uma enfeitada, dar uma adornada. Porque às vezes aquilo que a gente ouve não é aquilo que a gente quer fazer. A gente não tem domínio sobre os desejos do nosso coração. Além disso, além, Pai, da dificuldade de Te ouvir, nós temos a dificuldade de agir, de partir. Muitas vezes nós temos a dificuldade de desmontar a tenda e Te seguir. Porque aqui está muito confortável, aqui está muito bom, aqui está muito prazeroso. Portanto, nós pedimos a Ti fé, fé no coração, para que nós possamos cumprir a Tua vontade. Essa é a nossa luta. Nós vivemos nessa luta porque nós somos assim, altivos, prepotentes, orgulhosos. Nós sabemos o que é melhor para a gente. Mas hoje nós fomos lembrados. Quem é que protege o povo de Israel? Quem é que cuida do povo de Israel? Quem é que guarda o povo de Israel? Nos dá confiança no Senhor. Nos lembras quem nós somos diante de Ti. E lembra quão poderoso é o Senhor. Assim como o Senhor lembrou Jacó das 70 bênçãos que o Senhor deu para ele, que o Senhor nos lembre que o Senhor nos deu muito mais de 70 bênçãos nessa vida. Porque às vezes nós esquecemos tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Cuida de nós e nos dá coragem para obedecermos ao Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém e amém.